Mas, se eu conseguir fazer isso, eu consigo fazer qualquer coisa. Você estava falando... Você falou? Olha! da questão da gente ter atitudes diferentes, né? Pra gente poder galgar coisas diferentes na nossa vida. Uhum. Qual foram os tipos de atitudes que você teve diferentes que começaram a te fazer a crescer na sua carreira, no sentido... depois que você entrou para aquele estágio lá maravilhoso que você queria tanto? Então, foi assim, eu costumo dizer que é um processo, né? Sim. Não é uma coisa que é... Eu tive mentores incríveis. Uhum. Eu acho que você ter pessoas que você confia e que você se espelha é muito importante. Então, isso me ajudou muito naquele primeiro step. Uhum. Então, como eu vim de uma família muito humilde, eu vi aquelas mulheres executivas super bem sucedidas, muito bem vestidas, muito educadas. Eu falava, eu quero ser igual a essa mulher. Não sei como, mas eu quero ser igual a essa mulher. Mas assim, pô, beleza. Eu acho irada a ideia de ter um mentor. Inclusive, eu tô procurando pra mim. Não, a gente pode conversar, óbvio. Porque assim, nossa, eu tenho... Minha cabeça não para de funcionar. Eu sei como é que é. E o que você perguntava? Como é que eram as conversas com os mentores? Aí assim? é que tá. Eu não tinha conteúdo pra perguntar. Esse eu que observava. Entendi. Então, eu ouvia as conversas, assim, eles estavam conversando entre eles, eu ouvia. Eu prestava atenção nas coisas. Aí, às vezes, assim, uma coisa ou outra, eu perguntava, mas eu não tinha, assim, bagagem. Não tinha como ter uma conversa, sabe, assim, de igual para igual, digamos assim. Então, era muito no observando. Eu vi primeiro aquele visual, a imagem da mulher bem-sucedida, com uma carreira executiva e tudo mais. Falei, eu quero ser igual a essa mulher. E aí, as coisas então, vou estudar. Fiz cursos. Consegui que a empresa pagasse a minha pós, porque era muito caro. E eu queria fazer numa faculdade de primeira linha, porque eu fiz a minha graduação numa faculdade de segunda linha e eu queria fazer a pós numa faculdade top. Só que eu não tinha como pagar. E aí, eu consegui que a empresa pagasse pra mim. Então, eu ralei muito, estudei muito. Era muito longe da minha casa, muito longe. Eu tinha um namorado que ele tinha carro, mas ele não ia me buscar na pós. Ele só foi uma vez me buscar na pós, porque ele me ligou 64 vezes. 64 vezes. E eu não atendi, eu tava em aula, não atendi. E aí, ele surtou, achou que eu tava fazendo uma coisa errada. E ele foi até lá na porta da faculdade, da pós, pra ver se eu tava na aula ou não. Aí, ele me deu carona, né? Mas foi por causa disso. Aí depois terminou porque ele desconfiou de tudo. Porque ele é surtado, né? Tem condições. E aí, mas... Ligar 64 vezes na porta da faculdade é sacanagem. É punk, né? E foram 2 anos, eu estudava, tipo, pra quem conhece São Paulo, eu morava em Interlagos e eu estudava no Pacaembu. O que mais a gente escuta aqui é essa história de triste de São Paulo. Todo mundo morava longe, cara. Nossa, mas é que São Paulo é muito grande, é muito longe as coisas. Caraca, muito longe. Assim, mas todo mundo arruma emprego longe. Sabe, tu mora no tal lugar, todo mundo arruma emprego 2 horas. Mas sabe por quê? Porque os bairros, eles são distantes. E os centros comerciais, Sim. Tipo Paulista, Berrini, Consolação, é longe pra caramba, tu entendeu? Conhece o Rio? Eu já fui algumas vezes a trabalho. Eu morava muito ali em Jacarepaguá, né? Jacarepaguá é o maior bairro do Rio de Janeiro. Só que uma boa parte, assim, do tempo, né? Eu trabalhei na Zona Sul e ou era Zona Sul ou Centro. Pô, a Zona Sul é longe pra caceta. O Centro, então, também é muito longe. Eu só fui, assim, me dar bem, assim, quando eu trabalhei na Barra. Que era Barra também é um sub-bairro de Jacarepaguá. Sim. Antes disso, eu levava 2 vezes 3 horas pra ir pro trabalho. Pois é, era isso. 2 horas, 2 horas pra voltar. Bizarro, cara. Era longe, era muito longe. Então, eu trabalhava longe, eu estudava longe, eu chegava em casa tarde. E foram 2 anos de pós, né? 2 anos de pós, tirando a faculdade. Foi uma fase bastante desafiadora, mas que eu aprendi muito. Então, aí na pós também, eu e mais uma éramos as únicas que veio de uni. Os alunos, que é uma FAP, é uma faculdade muito bem conceituada em São Paulo, eram só alunos de faculdades top. Tipo, Mackenzie pra cima, sabe? Faculdades públicas e tal. E a gente falava assim, caramba, a gente vai ter que estudar muito, porque a gente não pode ficar pra trás desse povo, só porque eles vieram de faculdades top. E a gente estudava muito, mas muito, assim. Nossa, meus finais de semana era estudando, porque eu não queria ficar atrás deles, só porque porque eram pessoas ricas, né? Filhinhas de papai mesmo, não precisavam trabalhar, enfim. E eu e essa amiga, a gente tinha que ralar muito para poder não ficar abaixo. E realmente, eu me orgulho de falar isso, porque eu fiquei uma das melhores alunas da sala, fiquei ali equiparada com essa galera, não fiquei
abaixo só porque eu era de família mais humilde, vim de Uni da vida, sabe? Então foram 2 anos punk, mas foram 2 anos que assim, falei, cara, se eu posso fazer isso, eu posso fazer qualquer coisa. Isso aqui, se eu conseguir dar conta disso, dessa pós, aqui trabalhando fora, full time, tendo que fazer a pós e tendo que estudar muito para conseguir, né, ficar ali com a galera, foram 2 anos bem, bem puxados. Mas, se eu conseguir fazer isso, eu consigo fazer qualquer coisa. Ó, não sai desse vídeo. Você acabou de assistir um corte do Talkando Podcast e para assistir esse episódio completo, o link tá bem na descrição desse vídeo. Ó, e não deixa de se inscrever no nosso canal e compartilhar com seus amigos e familiares. Valeu? Talkando Podcast.